João, aquele que escreveu o 4º livro do Novo Testamento. João, que é irmão de Tiago. Irmão de Tiago, antes de ele virar o apóstolo do amor, ou o discípulo que Jesus amava, João, ele precisou ter um encontro com Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que João, ele era chamado o filho do trovão. E o filho do trovão, irmãos, por quê? Por causa do seu temperamento. Foi o próprio João, a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava passando e pregando, um grupo de samaritanos não queria ouvir a palavra. Então João, ele disse assim: Jesus, vamos orar ao Pai. O Pai vai mandar fogo e vai queimar todos esses aí. Parece alguns crentes que nós conhecemos hoje, né, irmãos? Ah, se o macumbeiro não quer ir para Jesus, Jesus vai queimar. Se o meu vizinho não quer ir para Jesus, Jesus vai queimar. Mas esse era o João antes de ter um encontro com Jesus. Porque, irmãos, quando tu tem um encontro verdadeiramente com Jesus, aí a história muda. Agora o filho do trovão passou a se chamar o discípulo que Jesus amava, o apóstolo do amor. João, irmãos, João, ele almejou muito mais do que os 11 que andavam com Jesus. João, irmãos, ele era tão achegado, a Bíblia vai dizer em João capítulo 13, ele mesmo escreve que ele não se desgrudava do mestre. A Bíblia vai dizer que quando Jesus iria falar, João, ele reclinava a sua cabeça, colocava a sua cabeça no peito de Jesus para ouvir os batimentos do seu coração. Esse era João, ele era muito ousado. Parece alguns crentes, né, irmãos, que estão aqui, né? Tem uns que não querem glorificar, mas ele é ousado, ele diz assim: eu quero ficar mais perto, eu quero ir para o monte, eu quero orar mais, eu te amo, tu é tudo que eu tenho, tu é tudo que eu preciso, tu é o motivo para mim chegar aqui até esta noite. Esse era João. João era o mais apaixonado, João era o mais, era aquele chiclete, aquele que não largava Jesus. Esse era João. Ele era tão ousado, irmãos, que certa vez ele chega para Jesus e fala: mestre, quando tu subir no céu, eu quero me assentar do teu ladinho, mestre, eu quero ficar do teu ladinho, mestre. Então, os outros discípulos ficaram bravos naquela hora e pensaram assim: eu acredito quem esse João pensa que ele é? Só porque ele é grudado em Jesus, ele quer se assentar do ladinho de Jesus. Então Jesus ensinou para eles algo muito importante. Jesus falou: aquele que quiser ser o maior, precisa ser o menor. Aquele que quiser ser o primeiro a chegar, precisa servir a todos. Aleluia. Só que João era ousado, irmãos. João, ele amava o mestre, eu não vou dizer mais do que os outros. Só que João, ele queria fazer a diferença. Eu creio que se fosse hoje, João iria ser o primeiro a chegar, ia dobrar o joelho e orar. Se fosse hoje, João, ele ia sair desse culto, ele ia lá para o monte, porque ele queria ficar mais pertinho de Jesus. E João, ele tem um mistério, irmãos, porque quando Jesus estava na cruz, todos os outros não estavam lá. Só que a Bíblia vai dizer que João estava aos pés da cruz. Quando João inclinava a sua cabeça nos peitos de Jesus, certa feita, então Pedro disse: Jesus falou: um do que está aqui entre nós irá me trair. Então Pedro, que também estava mais perto, ele aproveitou que João estava com a sua cabeça inclinada nos peitos de Jesus, e Pedro disse: João, pergunta para ele quem que vai trair. Então João, ele fala bem baixinho: mestre, quem que vai te trair? Que a Bíblia vai dizer que Jesus fala: aquele que pegar um bocado do pão molhado e comer, esse vai me trair. Agora, alguns estudiosos falam que Jesus, ele não falou alto, porque se ele falasse alto ia dar algum problema lá, né, irmãos? Ainda mais que Pedro era meio revoltado, né? Só que alguns estudiosos falam que Jesus, ele falou só para João: João, eu acredito que ele sussurrou para João e disse: aquele é o meu pão, esse é o que vai me trair. E sabe o que eu entendo aqui? Só tem revelação de Jesus aquele que está mais pertinho. Só recebe de Jesus algo que os outros não recebem, aquele que inclina a sua cabeça pertinho do peito do mestre. Só vai ouvir a voz de Jesus nesses últimos dias aquele que se assenta ao lado do mestre, inclina a sua cabeça pertinho do mestre. Esse vai ouvir o que os outros não ouvem. Oh, meu Deus. João, ele foi até a cruz, irmãos. E o interessante é que João, de todos os apóstolos, ele foi o único que não viu a morte pelo amor ao Evangelho.
O interessante, irmãos, que João ele era um dos mais novos dos apóstolos. E João, então, ele sai da cidade de Éfeso, quando ele já estava velho, e ele vai ser preso na ilha de Patmos. O interessante, irmãos, que o povo judeu, nesse período, ele estava sendo exilado, oprimido pelo governo da Roma, sob a liderança de vários homens, César Augusto, Calígula, Tibério César, Júlio César, Cláudio, Nero, Tito Flávio, Vespasiano e Domiciano. Agora, irmãos, nesse período que João estava preso, alguns crentes daquela época estavam sendo mortos, crucificados, estavam sendo mortos, apedrejados, mortos a fio de espadas, com flechadas. E João, irmãos, ele estava preso, porque Domiciano naquela época, ele imaginava que se ele prendesse João, o evangelho não seria proclamado. Só que ele errou, porque até hoje o evangelho está sendo pregado. Já que todos os apóstolos estavam mortos, João então foi preso. E lá na ilha de Patmos, sozinho, quando todas as portas fecharam para João, Deus ele deu uma visão para João. Quando todas as portas aqui na terra se fecharam, João ele começa dizendo assim: eu vi uma porta aberta. Quando todas as portas estavam fechadas aqui na terra, ele viu uma porta aberta para o céu. Quem é espiritual já está entendendo. Ele viu uma porta aberta. O interessante, irmãos, que João ele vê os dramas que a igreja iria enfrentar. No Apocalipse ele vê que ia existir as guerras, as fomes, as perseguições, o inimigo se levantaria. Em Apocalipse fala que o dragão, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz, que é a grande Babilônia, que é o sistema político, econômico e religioso, iria se levantar nesta última hora, e se possível enganaria até os escolhidos. Só que a Bíblia vai dizer que João ele vê o trono de Deus. Aleluia! E o interessante, irmãos, que no Novo Testamento a palavra trono aparece 67 vezes. Só no livro de Apocalipse a palavra trono aparece 47 vezes. E só nesse capítulo 4 de João a palavra trono aparece 12 vezes, irmãos. Olha que interessante, irmãos. João ele é levado no espírito e ele vê alguém assentado no trono. Ele vê alguém assentado no trono e ele diz assim: era semelhante a uma pedra de jaspe e uma pedra de sardônio. Pedra de jaspe era uma pedra branca que simbolizava, parecia como cristal, e ela simbolizava a santidade de Deus. O interessante, irmãos, que eu li aqui, que aquele que vencer vai ganhar uma pedra branca. Pedra branca, pedra de jaspe significa e simboliza a santidade de Deus. A pedra sardônica, ela era uma pedra vermelha que retrata a justiça e o juízo de Deus. Só que também é um contraste, porque pedra vermelha também significa o sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo. E é por isso, irmãos, que o salmista, olha como é lindo a Bíblia, olha como a gente precisa ler a Bíblia, jovens. Apocalipse e Salmos falam a mesma coisa. Salmos capítulo 89, versículo 14. Salmos 89, versículo 14, a Bíblia diz: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Agora, misericórdia e verdade vão à frente do seu rosto. Eu vou explicar, irmãos, o que segura o trono de Deus. De um lado a justiça, do outro o juízo. Mas agora na frente de Deus vai a misericórdia e a verdade. É a mesma coisa que está dizendo aqui, a pedra sardônia. Senhor, isso aqui eu não busquei em nenhum lugar, irmãos. Isso aqui veio através da oração. É revelação do alto para a tua vida. Pedra sardônia, uma pedra vermelha, que ao mesmo tempo, missionário, a Bíblia significa a justiça de Deus, ao mesmo tempo o sangue de Jesus. Sabe o que é isso, presbítero Jocenir? É que a justiça de Deus estava dizendo
bêbado, tu merece um inferno. Só que a misericórdia veio e disse: não, tu merece mais uma chance. Sabe o que é isso, Elcio? Porque a justiça de Deus estava dizendo: tu é drogado, tu merece para o inferno. Só que a misericórdia está dizendo: não, tu merece uma segunda chance. Assim é na tua vida, irmãos. Você que está na live, a justiça de Deus estava dizendo: esse pregador precisa morrer. Esse pregador aqui é um pecador. Esse pregador aqui talvez é o pior de todos. Só que a justiça de Deus diz uma coisa e a sua misericórdia diz outra. Meu Deus, eu acredito nesse evangelho, pastor. Eu acredito nessa palavra. É por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele não nos repreende na ira do Senhor. Ai, muita coisa é cair na mão de Deus. Oh, meu Deus, é por isso também que a Bíblia diz, irmãos, quem é que gosta da Bíblia aqui? A Bíblia diz assim em Hebreus, capítulo 4, versículo 16: chegamos com confiança, com ousadia. Aonde, pregador? No trono da graça, no trono da graça. Oh, aleluia! Para que possamos alcançar misericórdia. Ah, olha aqui de novo: alcançar misericórdia no trono de Deus. Ah, fim de sermos ajudados, socorridos em tempos oportunos. A Bíblia toda está interligada, irmãos. A Bíblia toda está interligada, irmãos. Hebreus capítulo 4 diz que nós temos que chegar com ousadia. Eu ouvi aqui a missionária serva dizer que ela ficou mais ousada e ela disse: Deus, eu quero mais uma confirmação, porque a Bíblia está nos dando autoridade para dizer que a partir do sacrifício de Jesus nós devemos chegar com confiança no trono da graça. O trono de Deus, ele não é só justiça, irmãos. O trono de Deus também é, irmão Xande, a misericórdia de Deus. É por isso, pastor, que quando eu estava lendo hoje eu ficava maravilhado, porque Apocalipse capítulo 4, versículo 3, meu Deus, me dá graça, meu Deus. A Bíblia vai dizer que João, ele viu primeiro um arco de Deus, conhecido como arco-íris, mas era um arco de Deus. E interessante, irmãos, que esse arco, ele era semelhante a uma esmeralda. Ele não é igual ao arco dos homossexuais, que tem várias cores. Era um arco que tinha apenas uma cor. A Bíblia vai dizer, pastor, que esse arco, ele tinha uma cor de esmeralda. Sabe o interessante que isso, no capítulo 3, agora no versículo 5, a Bíblia vai dizer que João, ele viu sair do trono de Deus trovões, relâmpagos e muitas vozes. Só que peraí, irmãos, aqui está a revelação de Deus. Eu estou dizendo, irmãos, que no trono de Deus não tem só justiça, porque se fosse somente a justiça, nós todos aqui estaríamos condenados. Se fosse só justiça, esse Brasil estaria condenado. Se fosse só justiça, essa política estaria condenada. Se fosse só justiça, ninguém ficaria de pé diante do Senhor. Mas é misericórdia, é misericórdia. Diga para o teu irmão: é a misericórdia, é a misericórdia. Eu acredito nessa palavra. Olha a revelação, irmãos. Nós sabemos que antes de vir o arco-íris, primeiro vem a tempestade, não é verdade? Primeiro vem a tempestade, primeiro vem a chuva, e depois vem a bonança, depois vem o arco-íris. Só que aqui não, presbítero Kleber. A Bíblia diz que primeiro vem o arco de Deus e depois vem a tempestade. Sabe o que é isso? Antes de vir a luta, já vem a paz. Antes de vir a batalha, a guerra, o que quer que seja, já temos a aliança. Já temos a aliança. Já temos a aliança. Já temos o arco de Deus, que é a aliança que Deus prometeu à sua igreja. João, ele viu o trono, irmãos. João, ele viu o trono. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. E o trono era semelhante a um mar de vidro, um mar de cristal. Ele era puro, irmãos, ele era transparente, ele era santo. Ele era, irmãos, como se fosse, talvez você nunca vai ouvir isso, irmãos. Ele era um trono branco, um trono de cristal, um trono transparente. João, ele vê também nesse trono 4 anjos. Repita comigo: 4 anjos. E esses 4 anjos, a Bíblia diz que eles tinham muitos olhos, irmãos.
Não é esses anjos bonitinhos que o pessoal desenha por aí. Ele tinha 4 olhos. Mentira, ele tinha vários olhos. Porque, irmãos, ao mesmo tempo que eles olhavam para tudo que estava acontecendo, eles também olhavam para o trono de Deus. Ao mesmo tempo que eles olhavam para o trono, eles estavam olhando tudo à sua volta. João, ele vê, irmãos, esses 4 anjos. Cada um deles, eles tinham uma aparência. Um deles se parecia com um leão, o outro se parecia com um novilho, o outro se parecia com um homem, e o outro se parecia com uma águia. São 4 anjos com uma aparência diferente. Só que se você vai ver os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles já descreviam esses anjos como se fosse uma simbologia de Jesus Cristo. Alguém está entendendo aqui? Mateus, ele retrata Jesus como um leão, que era o rei dos reis e senhor dos senhores, o santo dos santos e o Deus dos deuses. Agora Marcos, ele retrata Jesus como um novilho. Novilho fala de trabalho, novilho fala de sacrifício. Marcos estava dizendo que aquele anjo parecia com o Senhor Jesus. Lucas, ele retrata Jesus como um homem perfeito, como aquele anjo que parecia com um homem perfeito, o filho do homem. João, ele retrata Jesus como uma águia que está nas alturas. É por isso que o nome dele é o Deus Altíssimo, o Deus das alturas, o Deus eterno. E o interessante é que lá ele vai ver 7 candelabros, um candelabro com 7 lâmpadas, que simboliza o Espírito Santo do Senhor. Aqueles 4 anjos, que alguns dizem que eram os querubins, se pareciam com Jesus. A Bíblia também vai dizer, irmãos, e eu já estou encerrando, que diante desse trono, pessoas se prostravam, anjos se prostravam. Se prostravam diante dele. Quem aqui chegou ao culto e se prostrou essa noite? Meu Deus. Tu dobrou o joelho, meu filho? Aleluia. Quem aqui chegou nessa noite e se prostrou? Eu não preciso mais dobrar o joelho. Lá no céu, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Só vai entrar quem se prostra. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Lá no céu só vai entrar quem ora. Se tu não ora, tu não tem relacionamento. Lá no céu é lugar de dobrar o joelho, irmãos. O interessante, irmãos, é que a Bíblia vai dizer, irmãos, que tinha 24 anciões. 24 anciões não poderiam ser anjo, porque a Bíblia vai dizer que eles tinham coroa sobre a sua cabeça. E anjo não tem coroa, irmãos. 24 é uma soma de 12 mais 12, você sabe disso. 24 anciões estava se referindo aos 12 patriarcas, as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. O que é isso, irmãos? Estava dizendo que lá no trono estava a aliança antiga e a aliança nova, o povo de Israel e o povo da igreja, o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. As pessoas, a igreja, os 24 anciões. O interessante também, irmãos, que lá no céu havia um cântico que dizia a honra, a glória, o louvor e o poder ao nosso Deus. Alguém já glorificou a Deus aqui nessa noite? Eu vou para a igreja, mas não dobro o joelho. Eu vou para a igreja e não fico dando glória. Lá no céu a Bíblia diz que diante do trono se prostravam, diante do trono abriam a boca e glorificavam aquele que é digno, aquele que é merecedor. O céu é lugar de adoração, aleluia. Meu Deus, aleluia. Oh Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Oh Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Eu prego, mas eu quero escutar os outros pregar, irmãos. Isso é, irmãos, ser o menor na casa do Senhor. Eu canto, irmãos, mas quando alguém canta eu glorifico. Isso é ser um servo do Senhor, irmãos. Eu estou na portaria, eu posso não pregar e não louvar, mas eu contribuo, eu faço a minha parte. Eu até não estou conseguindo pregar aqui em cima, louvar, mas lá fora eu estou evangelizando. Isso é fazer a obra de Deus, irmãos. Oh, aleluia, Jesus. João, ele viu o trono de Deus. E teve mais um personagem para encerrar, que também viu. Ao todo 6 personagens, 4 no Antigo Testamento, os 4 profetas: Ezequiel, Daniel, Micaias e Isaías. E no Novo Testamento, o pregador João e Estevão.
E aqui eu encerro a mensagem. Todos nós que lemos a Bíblia e conhecemos Estevão, foi o primeiro mártir, o primeiro homem que morreu por uma causa. Mas não era só uma causa, era a causa verdadeira. E que honra! Ele morreu pelo Evangelho do Senhor. Estevão, meu irmão, você olha que mistério. O nome Estevão significa coroa ou coroado. Sabe o que eu entendo com isso? Morrer por Jesus Cristo é uma coroa. Morrer pelo Evangelho é uma recompensa. Morrer pelo Evangelho é lutar pelo que eu acredito, é lutar pelo que eu prego, é lutar até o fim pela minha crença, pela minha fé, pela minha bandeira, pela minha identidade. Oh, meu Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Estevão, ele teve uma visão antes de ser apedrejado, ele olhou para cima e ele viu os céus abertos. E sabe o que ele viu no céu, irmãos? Ele viu o céu aberto, Jesus em pé ao lado de Deus no seu trono. Ele viu Jesus. E agora nós vamos lá pelo começo da nossa mensagem, Zacarias. Zacarias, ele fala assim: calai-vos toda a humanidade diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Zacarias, ele diz, e eu vou repetir: calai-vos, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos, calai-vos, fica quieto, porque o Senhor se levantou do seu trono. Meu Deus, Deus se levanta do trono. Deus, ele não está ocupado, desocupado, sentado no trono, não. Jesus, ele se levantou para receber o seu servo. Então a Bíblia vai dizer que Estevão, ele foi apedrejado até a morte. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa, eis que cedo venho. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo, ele estava convicto, e ele disse: para mim, viver é Cristo, e se eu morrer, para mim é lucro. Mateus capítulo 16, versículo 25, a Bíblia diz: quem perde a sua vida por amor de mim, esse achará. João capítulo 11, versículo 25 e 26, a Bíblia diz, Jesus ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Oh, aleluia! Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esse ainda viverá. Ele vive, ele crê e não morrerá eternamente. Talvez se a igreja acreditasse nessa palavra, não teria desviado. Talvez se a igreja acreditasse nesse evangelho, ninguém se perderia. Estevão, ele foi até o fim, ele foi até a morte. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, ao que ministra agora, segundo a aparição do nosso Salvador Jesus, que aboliu, anulou, proibiu a morte e trouxe luz e vida, pureza e retidão pelo Evangelho. Meu Deus, igreja, fique de pé comigo nessa noite, aleluia. Oh, aleluia. Não adianta, o final dessa história todo mundo já sabe: aquele que está em Jesus irá vencer. O final todos já sabemos: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O final a gente já sabe: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem ainda acredita nessa palavra? Oh, aleluia. Quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja é ofendida, quanto mais a igreja é atacada, Jesus está em pé. Estevão ele viu, irmãos, quando ele estava para morrer, quando ele estava no último momento da sua vida, pelo amor ao Evangelho, ele viu, Jesus não estava sentado, Jesus estava em pé. Diga para o seu irmão: Jesus estava em pé. Deixa Deus te usar, irmão. Jesus estava em pé. Calai-vos, porque o Senhor se levantou na sua santa morada. Aleluia! Eu não tenho medo, irmãos. Eu não tenho medo mesmo, porque o final a gente já conhece. O maior está do nosso lado. Ninguém toca na menina dos olhos, ninguém toca na pupila do Senhor. Só vai morrer se Jesus permitir. Só vai morrer
tem as chaves do inferno e da morte. Oh, meu Deus. Meu Deus, nós estamos vivendo uma época, irmãos, uma época que aquele que não lê a palavra já está sendo enganado.